presidente dos Estados Unidos conversou com o presidente chinês, né? Eu estava até vendo aqui na reportagem do jornal Folha de São Paulo, dizendo que eles trocaram telefonemas e Joe Biden teria dito a ele que considera a viagem dela uma má ideia. Não tinha muito o que fazer. Isso se não apoiou a aliada democrata em privado, como é provável que tenha acontecido. Ele tenha falado isso somente publicamente, dizendo que não concordava, no entanto, nos bastidores teria apoiado essa viagem. Essa postura pública de Joe Biden ameniza a história ou não? Porque na declaração aí da representante da China, né, da porta-voz, ela diz que não, né? Então, quer dizer, essa fala de Joe Biden não serviu para nada? Como é que fica, professora? Pois é, Fabiola, a gente não sabe até que ponto isso tudo envolve um certo jogo de cena, né, com interesses para consumo doméstico de todos os lados. O Joe Biden é um dos líderes nos Estados Unidos, dentro do Partido Democrata, mais vocalmente críticos da China. Ele, na época do Obama, inclusive, era favorável a políticas tão duras quanto aquelas praticadas depois pelo Trump. E no governo dele agora, tem dado continuidade a várias dessas medidas de sanções contra a China. Ele falou sobre isso na semana passada, conversando com o Xi Jinping pelo telefone, no contexto de tentar buscar alguma estabilidade, de apaziguar os ânimos, inclusive com vistas a essa questão eleitoral que a gente falava, né? Depois de toda a controvérsia com a Ucrânia, das dificuldades que estão enfrentando economicamente. Agora, isso não impede que depois, uma vez estabelecido o conflito, ele tente capitalizar em cima de uma rivalidade histórica e que a gente sabe sensibiliza a opinião pública americana. A opinião pública americana tem sido muito crítica da China, é uma opinião pública bipartidária, e isso, de certa maneira, favorece a narrativa de que os Estados Unidos, como a potência estabelecida, precisam lidar com esse desafio da China emergente. Então, como eu disse, a gente precisa acompanhar os próximos passos, até para entender o que a Pelosi vai fazer, porque uma coisa é ela fazer uma visita, como já aconteceu outras vezes, inclusive, né, embora há muito tempo, e simplesmente voltar aos Estados Unidos. Outra coisa é o que ela vai falar, com quem ela vai se reunir, que repercussões isso vai ter, né, isso tudo é o que vai determinar possivelmente os próximos passos. Lembrando, Fabiola, que 2022 também é um ano importante na política interna chinesa, porque agora nesse próximo semestre, né, que começa em agosto, até o fim do ano, também tem eleições que devem reconduzir o Xi Jinping para mais um mandato. Então, sensibilidade elevada na China também, com a expansão da Covid, outros problemas que estão acontecendo por lá e que colocam mais sensibilidade nesse caldeirão já bastante turbulento, Fabiola. Falando em sensibilidade, 4 navios de guerra dos Estados Unidos, incluindo um porta-aviões, já estão posicionados em águas a leste de Taiwan, segundo as informações aqui da Reuters, no que a Marinha dos Estados Unidos chamou de destacamentos de rotina nesta terça-feira, em meio a essa tensão. A gente está vendo aqui esse mapa, professora, eu queria até que a senhora explicasse para a gente o risco aí de um ataque, de repente, da China a Taiwan, para a tomada do território, não sei, há essa possibilidade, e como é que seria essa resposta? A gente está vendo aí em vermelho do lado da China, são bases militares chinesas, né, e do lado azul as bases militares de Taiwan. Aqui não aparece esses pontos dos aviões que foram enviados dos Estados Unidos para Taiwan, nesse sentido, né? E nem sei se os Estados Unidos aqui diz que é deslocamento de rotina para a região. Pode ser considerado um deslocamento de rotina? Qual o risco aí de um conflito armado, de ataques dos dois lados, hein, professora? Olha, Fabiola, o risco existe. A gente tem dito que nesse momento não é provável, ainda que seja possível. Por isso eu tenho enfatizado a importância de olhar para os próximos movimentos e de perceber como vai ser efetivamente o conjunto, né, de ações e reações, até porque, de novo, a ideia do erro de cálculo sempre é uma variável muito determinante em relações internacionais. Várias guerras do passado também eram consideradas improváveis do ponto de vista da escolha racional, elas não pareciam fazer sentido, mas elas foram desencadeadas por informações que foram transmitidas
de muitas vezes desencontradas, ou por falhas de percepções, e por aí vai. Então, tudo pode acontecer, a gente tem que estar atento a isso. Nesse momento, o que nós temos são alguns deslocamentos preventivos e alguns deslocamentos que também têm efeito simbólico, para mostrar que os países estão atentos, que eles dispõem de capacidades militares, se necessário, mas ainda cercado de muito cuidado. Vale lembrar que o próprio trajeto aéreo que foi realizado, né, para a visita da Nancy Pelosi não foi usual. Eles evitaram sobrevoar a região do Mar do Sul da China, que é vista por muitos especialistas em segurança como o futuro maior potencial de conflito internacional que se tem notícia. Então, se tem um lugar no mundo onde pode dar um problema, é ali no Mar do Sul da China. Muita gente aposta nisso há bastante tempo. Os Estados Unidos, nessa visita, evitaram a região, fizeram aí uma volta, passando por outra parte do mundo. Isso mostra que eles estão atentos a não despertar essas sensibilidades desnecessariamente, e eu diria que o tom que ela vai adotar e o que ela vai dizer depende muito e determina, claro, as reações que virão. Se ela, por exemplo, ensaiar qualquer coisa na linha de incentivar a independência de Taiwan, se ela falar sobre movimentações militares americanas na região, ou qualquer coisa mais dura, eu acho que aí sim a gente fica mais perto de um risco de conflito iminente. Caso ela tente manter o protocolo, aí, quem sabe, isso possa ser gerenciado diplomaticamente, Fabiola. Professora, posso colocar uma pergunta? Pode. Eu queria entender bem o que os dois lados têm a ganhar com essa história de Taiwan. O que a China ganharia, de fato, iniciando um conflito, e o que os Estados Unidos ganha provocando assim? Racionalmente, a maioria das pessoas vai dizer que, nesse momento, nenhum deles ganha muita coisa, porque, no caso, os dois países dependem de uma certa estabilidade internacional, inclusive tendo em vista os interesses políticos domésticos. Então, numa primeira olhada rápida, dá para dizer que os conflitos existentes já drenam as energias e o capital político o suficiente, né? Inflação, guerra na Ucrânia, problema com os combustíveis, as dificuldades de política externa, tanto da própria China quanto dos Estados Unidos, do ponto de vista regional. Então, do ponto de vista estratégico, não parece que nenhum deles desejasse isso nesse momento. Agora, é possível construir narrativas que fortaleçam as políticas domésticas em cada um dos novos cenários que se apresenta. No caso de Joe Biden, me parece que o interesse americano, caso esse conflito venha a aparecer, é de tentar gerar coesão doméstica. Um país polarizado, cheio de problemas, que encontra em um inimigo externo comum, digamos assim, uma forma de se fortalecer, de buscar apoios necessários. Além disso, é uma forma também de terceirizar a responsabilidade, quer dizer, é uma forma do governo americano atribuir à instabilidade do sistema problemas que estão acontecendo domesticamente, né? O famoso ter a quem culpar. Do ponto de vista da China, também me parece que esse fator ajuda a alimentar, de certa maneira, a narrativa nacionalista, crítica ao Ocidente, que tem propagado, inclusive no contexto da aliança sino-russa, a ideia de que os Estados Unidos não são favoráveis a um ambiente internacional plural, de diferentes lideranças, de poder descentralizado. Isso fortalece, de alguma maneira, a agenda do Xi Jinping, que já é visto como um líder muito mais nacionalista do que líderes chineses anteriores. Então é isso, para consumo doméstico dá para moldar a narrativa, embora na prática, do ponto de vista real, concreto, os efeitos podem ser danosos dos dois lados, Sakamoto. E para o mundo todo, né? Professora? Porque um conflito desse tamanho, imagino que não vai acontecer de repercussão.